Leitura bíblica diária, Números 14. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos teria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores da terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece na tua nuvem, está sobre ele, e que vais diante dele numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a sua fama falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia por este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do teu amor e segurança, como tens falado, dizendo: Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como glória do Senhor encherá toda a terra. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no deserto do Egito e no deserto que me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram a verá. Porém, o seu servo Caleb, porquanto nele
houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vós foram contados, segundo toda a nossa conta, de 20 anos para cima, não os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, para que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis por presa, serão, porei nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão sobre o deserto, segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei assim. Assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefoné, que eram homens que foram espiar a terra, ficarão com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Ei-nos aqui, e subiremos ao lugar do que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés diz: Por que transgredis o mandamento do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vossa face, e caireis à espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança e do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus e habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Ormã.